Bom, então, pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje a gente tem a honra de ter conosco aqui a doutora Mariana Amaral Pedroso. A doutora Mariana, ela é graduada em medicina pela UFMG, residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Júlia Kubitschek, residência em ultrassonografia e ginecologia e em ultrassonografia de ginecologia e obstetrícia no Hospital Mater Dei. Pós-graduação em Medicina Fetal pelo CETROS, o Dr. Fábio Peralta, em São Paulo. Pós-graduação em Ecocardiograma Fetal no Instituto Lilian Lopes. Título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo e em medicina fetal pela Febrasgo e diretora técnica da Fetale, medicina fetal em ultrassonografia. Quem vai estar aqui conosco debatendo, né, será o professor Dr. Alim, que é professor de saúde da mulher na Faculdade de Medicina Unipac, mestre e doutor em ginecologia e obstetrícia pelo Centro de Pós-Graduação FAME e UFMG, médico na unidade funcional em ginecologia, obstetrícia e neonatologia do Hospital das Clínicas da UFMG e especialista em medicina fetal e ultrassonografista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. Hoje são 25 de agosto de 2023 e a Mariana vai apresentar para a gente atualizações do rastreamento da pré-eclâmpsia do primeiro trimestre. Mariana, seja bem-vinda, o tempo é seu. Fique à vontade. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, né, de retornar para minha casa, né, que é o FMG, e agradecer a todos aqui. Eu vou tentar ser bem objetiva na apresentação. Eu sei que é uma sexta-feira, 8 da manhã, né, todo mundo aí com agenda, né, do professor Alinha aí no plantão, mas eu queria agradecer mesmo assim a oportunidade de falar sobre esse rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, que é um assunto que eu gosto demais de falar sobre isso, e acho que rastreamento é o caminho, né, assim, para a gente, nas gestações complicadas, né, para a gente reduzir todas essas complicações que são relacionadas à pré-eclâmpsia. Bom, eu vou só colocar o pointer aqui, porque a gente já começa. Pode me interromper sempre que vocês quiserem, se tiver alguma dúvida. E aí eu fiquei, né, com essa missão de falar sobre as atualizações, né, nesse rastreamento. Não sei se vou trazer muitas atualizações, mas tentei trazer a literatura mais atual que a gente tem em relação a essa questão no primeiro trimestre, né? Só lembrando que a gente vai ficar atenta, focada, né, no primeiro trimestre. Então, só para a gente contextualizar aí, né, o que é a pré-eclâmpsia, ela passou por uma reformulação aí recentemente do conceito dela, né? Então ela é definida como uma hipertensão que surge aí após as 20 semanas de gestação, que vai estar associada à proteinúria ou qualquer outro sinal de dano a órgão-alvo, né? Então, se tiver qualquer outra alteração em rins, fígado, sistema nervoso central, pulmão, coração, mesmo sem a proteinúria, a gente tem já uma definição de um diagnóstico, né, de pré-eclâmpsia. E por que a gente rastreia pré-eclâmpsia, né? Qual que é o tamanho do problema para que a gente foque nessa questão de rastreamento da pré-eclâmpsia? A gente sabe que a pré-eclâmpsia é uma das complicações mais severas da gestação e uma das principais causas de morbidade e mortalidade, tanto materna quanto perinatal. A prevalência global na pré-eclâmpsia entre os anos de, né, esse dado é entre os anos de 2002 e 2010, ela foi estimada em torno de 4,6%, e isso vai variar localmente entre 1 e 5,6%. Eles falam que esse valor pode ser subestimado, principalmente nos países pobres, né, os países ali que pode ter não tem um programa de notificação, né, da pré-eclâmpsia. Então, isso aí pode ter uma subnotificação nesses países. E as doenças hipertensivas da gestação, elas são a segunda causa de mortalidade materna, né? Ela perde só para as hemorragias,
e ela é responsável aí por 14% das mortes maternas, isso falando num nível global. Então, é uma doença que a gente que passa aí nos plantões, né, de obstetrícia, a gente é uma das coisas mais comuns de se chegar ali no plantão e de condução aí nos pré-natais de alto risco, propriamente, né, nos plantões. E é um desafio até hoje porque é, a gente não sabe a causa exata, né, da pré-eclâmpsia. Então, em termos absolutos, né, de números absolutos, 4 milhões de mulheres por ano são diagnosticadas com a pré-eclâmpsia, mais de 70 mil mortes dessas pacientes, né, dessas gestantes, em torno de 500 mil mortes de crianças, né, relacionadas à pré-eclâmpsia, né, muito devido ao parto prematuro que elas vão sofrer. As mulheres que sobrevivem à pré-eclâmpsia, ela tem uma expectativa de vida reduzida, ela tem um risco aumentado de AVC, ela tem risco aumentado de doenças cardiovasculares e diabetes. E as crianças de gestações com pré-eclâmpsia, elas vão estar sobre um risco aumentado de um parto prematuro, de óbito perinatal, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e doenças cardiovasculares e metabólicas a longo prazo. Então, é um problema global, é um problema que todos nós temos que olhar e focar nesse rastreamento para que a gente possa né, tentar reduzir, né, esse problema, minimizar esse problema. O problema é tão grave, né, que nas metas do milênio da ONU, eles propuseram aí objetivos e a quinta meta do milênio da ONU, né, ela era melhorar a saúde materna. E foi um dos únicos objetivos que não foi alcançado. E aí, em 2015, eles fizeram uma reunião constatando isso e propuseram uma agenda que chama Agenda 2030, que eles aumentaram, né, esses objetivos, e no terceiro grupo, né, mantém esse objetivo de aumentar a qualidade da assistência pré-natal, de reduzir a mortalidade materna e, dentre essas ações que a gente precisa tomar para reduzir essa mortalidade materna e melhorar a assistência pré-natal, é melhorar o nosso rastreamento e a nossa prevenção da pré-eclâmpsia. Pensando nisso, a gente tem essa proposta, né, que foi de 2011, do professor Kypros Nicolaides, que é a inversão da pirâmide de cuidados do pré-natal. Né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha essa pirâmide, ela realmente focava todo o pré-natal ali no terceiro trimestre, né? Então, a gente intensificava essa monitorização do pré-natal no terceiro trimestre, e hoje o que se tem proposto é a inversão desses cuidados. Então, ali, principalmente no ultrassom, né, na época das 12 semanas, né, a gente vai estratificar esse cuidado com base no risco específico de cada paciente. Né? Então, a gente vai tentar rastrear nessa idade gestacional o maior número de complicações que podem acontecer na gravidez. Né? Dentre elas, entra a pré-eclâmpsia, entra a prematuridade, entra risco de cromossomopatias na gestação, e aí ali na metade da gestação, né, no morfo de segunda, a gente reavalia todos esses riscos, e com 36 semanas a gente vai estar com essa paciente toda rastreada, a gente vai poder planejar esse parto de maneira mais individual, né, e poder cobrir, né, tentar diminuir essas complicações relacionadas à gravidez. E como que a gente rastrearia, né, essa pré-eclâmpsia aí no pré-natal? A gente tem diversas sociedades que estão envolvidas nisso. Aqui eu coloquei as principais, né, que o Instituto de Saúde da Inglaterra, o American College, a Fetal Medicine Foundation,
a FIGO, né, a Sociedade Internacional de Estudo da Hipertensão na Gravidez e a ISUOG, que são instituições que estão muito envolvidas nas pesquisas para rastreamento, para desenvolvimento de guidelines, para nos orientar em relação a esse rastreamento de pré-eclâmpsia. E aqui eu coloquei quais são os principais guidelines, quais são as principais instituições que são seguidas aí mundialmente, né, que têm uma credibilidade, e eu tentei trazer um pouquinho aqui um comparativo do que nós temos de rastreamento hoje. Só voltando aqui um pouquinho, a gente hoje tem até 2019, né, a gente tinha grande parte dessas sociedades recomendando rastreamento com a história materna e obstétrica dessas pacientes, a história, né, clínica e obstétrica dessas pacientes. A Fetal Medicine Foundation, ela está focada ali na Inglaterra, ela trouxe um teste combinado que, além da história materna, né, e da história clínica dessa paciente, ela trouxe a medida da pressão e marcadores bioquímicos e a uterina, né, o Doppler da uterina. Então, ela propõe esse teste combinado e o que eu vou fazer agora vai ser um comparativo da taxa de detecção quando você só coloca a história materna como rastreamento e quando você tem o teste combinado. Os NICE Guidelines, ele teve uma revisão agora em 2019 e ele coloca aí como fatores de risco altos e moderados, e aí quando ele indica, né, ele sugere o uso da aspirina quando você tem pelo menos um fator de risco alto e pelo menos 2 moderados, né? Então, a revisão que ele colocou foi que ele trouxe, antes ele não tinha gestação múltipla como um fator de risco, e agora ele coloca no seu guideline a gestação múltipla como um fator de risco, né, para pré-eclâmpsia. O restante ele manteve. E quando a gente faz, né, quando a gente olha a taxa de detecção da pré-eclâmpsia nas diversas subdivisões dela, né, então aqui a gente tem pré-eclâmpsia, pré-termo precoce, né, que é antes de 32 semanas, a pré-eclâmpsia pré-termo, né, que é antes de 37 semanas, e a pré-eclâmpsia a termo, a gente vê que a taxa de detecção proposta pelo NICE Guideline, ela mantendo ali uma taxa de falso positivo de 10%, né, fixando essa taxa de falso positivo em 10%, ela vai ter em torno de 41% na pré-eclâmpsia antes de 32 semanas, 39% antes de 37 e 34% na pré-eclâmpsia termo. Então, é mais ou menos ali a mesma taxa de detecção. Quando a gente vai para o teste combinado, que é proposto pela Fetal Medicine Foundation, a gente vê que ele tem, isso aqui é um artigo de 2018, se eu não me engano, ele tem 100% de taxa de detecção da pré-eclâmpsia pré-termo precoce, 75% antes de 37 semanas e 43% na pré-eclâmpsia termo. Esse 100% ele não se manteve, né, à medida que os estudos vão caminhando e você vai calibrando e colocando um N maior ali no seu estudo. Isso aqui, ele vai, com certeza, diminuindo um pouquinho, mas mesmo assim ele se mantém alto. Eu vou mostrar mais para frente essa taxa de detecção da pré-eclâmpsia pré-termo precoce. Bom, então, a gente percebe aqui uma melhora muito grande da taxa de detecção da pré-eclâmpsia precoce, né, pré-termo precoce. Quando a gente vai para o guideline da ACOG, ele foi retificado ele foi atualizado, na verdade, em 2019. Ele coloca aqui praticamente os mesmos fatores de risco. Ele insere aqui em 2019 a reprodução assistida, a apneia obstrutiva do sono e a gestação múltipla como fatores de risco, né? Então, ele tem essa novidade aí nesses 3 fatores de risco
dentro do guideline dele. E aqui a gente tem uma questão que é importante a gente pensar, né? A COG, a taxa de falso positivo dela é de 64%, né? Para que a gente tenha uma taxa de detecção muito alta dessa pré-eclâmpsia. O que isso significa? Que eu vou classificar como alto risco muitas mulheres que não vão desenvolver a pré-eclâmpsia. Então, essa taxa de falso positivo, ela talvez, eu não sei se ela é aceitável, assim, em termos de risco individualizado, né? Eu não estou falando aqui o que é certo, o que é errado, mas é importante a gente saber qual que é a ferramenta que a gente está utilizando para a gente rastrear a população que a gente quer definir essa né, via de rastreamento. Então, aqui a gente tem uma taxa de detecção bem alta, né, para as pré-eclâmpsias em todas as faixas de pré-eclâmpsia aqui, porém com uma taxa de falso positivo bem alta. E aqui mantendo, né, só mantendo o comparativo do teste combinado, que ele vai ser ótimo para pré-eclâmpsia pré-termo, porém muito ruim para pré-eclâmpsia termo. Antes desse guideline de 2019, a COG ela é muito clara em falar que o melhor e único método de rastreamento para pré-eclâmpsia, ele deve ser a anamnese detalhada para avaliação de fatores de risco. Nesse guideline atualizado, ele tira essa frase lá do guideline e ele coloca que os testes combinados precisam de mais validação e, por isso, ele mantém a anamnese aí detalhada da paciente como o único método de rastreamento que ele aprova. Aqui, essa tabela, ela faz um resumo, né, tanto dos fatores de riscos que a COG e os NICE Guidelines eles vão considerar, e ele coloca aqui junto os fatores de risco que a sociedade de hipertensão na gestação considera. Aqui é interessante que ela também considera a reprodução assistida como um fator de risco, e ela coloca aqui alguns fatores relacionados a complicações da gestação em si, né, relacionados à placenta. Então, ali, a descolamento de placenta, óbito, decesso ali, né, fetal, e restrição de crescimento fetal, ele coloca ali como fatores de risco moderado. Então, assim, a história materna, ela é um método simples de rastreamento, ela não tem custo, né? Porém, a gente tem que entender que essa ferramenta, ela tem uma taxa de detecção pequena, quando a gente coloca um falso positivo de 10%, ela fica em torno de 40%, e é um risco não personalizado, né? Geralmente são aplicadas para políticas públicas de saúde materna, então é uma ferramenta super válida, mas a gente tem que ter consciência aí desses dados. O teste combinado da Fetal Medicine Foundation, ele já vai colocar aí, além da história das características maternas, ele vai colocar né, a medida da pressão arterial média, né, e aqui ele coloca que tem que ser uma medida dos dois braços ao mesmo tempo, por duas vezes e com um intervalo da medida de 5 minutos, né, e a gente tem que ter a posição adequada para essa paciente. Ele vai considerar aqui, ele vai entrar com a artéria, o Doppler da artéria uterina nesse teste, e também, hoje, a gente sabe que o fator de crescimento placentário, né, o PLGF, ele entra aí também na bioquímica como um teste de rastreamento importante. Né? Quando você tem um alto risco nesse teste combinado, você né, sugere o uso da aspirina diariamente, iniciar ali no primeiro trimestre, né, ali, se possível, antes de 16 semanas, e vai até as 36 semanas de gestação. Esse é um dos principais artigos, né, que trouxe aí essa taxa de detecção. Então, em 2016, ele saiu aí no American Journal,
E ele coloca, né, todos esses fatores que eu já citei no slide anterior. Esse estudo ele teve um N de praticamente 36 mil pacientes, a taxa de detecção de PE deles é em torno de 3%, e para a pré-eclâmpsia pré-termo, antes de 37 semanas, ele teve uma taxa de detecção de 75%, né? E a pré-eclâmpsia termo de 47%. Hoje, essa tabela é agora desse ano de 2023, né? Eu acho interessante essa tabela porque ela coloca aqui as várias maneiras que você pode, a taxa de detecção, né? De cada etapa, de cada classificação da pré-eclâmpsia, de várias maneiras. Então, por exemplo, aqui, só com as características maternas, eu vou colocar aqui, vou me ater aqui à pré-eclâmpsia antes de 34 semanas. Ele tem em torno de 48% de taxa de detecção. Quando você acrescenta a pressão arterial média, você aumenta para 65% essa taxa de detecção. Se você acrescenta ainda o Doppler da artéria uterina, você vai para 88%, né? Se você coloca, ao invés da artéria uterina, o fator de crescimento placentário, vai em torno de 73%, e todos esses fatores juntos, você tem 90% de taxa de detecção. Então, isso é interessante, né? A gente aumenta a pré-eclâmpsia pré-termo, precoce, ela é grave porque ela adiciona uma prematuridade ali àquela criança. Então, além dos riscos maternos, a gente vai ter uma criança que pode sofrer todas as complicações da prematuridade. Então, a gente ter uma taxa de detecção interessante aqui nesse grupo, ela vai nos dar um suporte aí para o tratamento dessa pré-eclâmpsia. A taxa de detecção da pré-eclâmpsia termo, ela é ruim, né? Então, pelo teste combinado, ele é ruim. Então, quando a gente fala de teste combinado de rastreamento de pré-eclâmpsia, a gente vai ter um ótimo rastreio quando associado todos esses fatores ali na pré-eclâmpsia precoce. E eles ficam intrigados com isso, porque o porquê disso, né? Por que eu não consigo rastrear a pré-eclâmpsia termo com uma eficiência igual a pré-termo? E existem várias teorias, né? Eles têm trabalhado em várias teorias a respeito de qual que provavelmente são etiologias diferentes dessa pré-eclâmpsia, é um espectro diferente da mesma doença. Então, a pré-eclâmpsia termo ainda é um desafio para a gente. A gente tem essa ferramenta, né, esse teste combinado disponível gratuito na internet, então é só entrar no site da Fundação, e aí você vai. Desculpa, gente. E aí a gente vai ter aqui a ferramenta, né, de rastreamento de pré-eclâmpsia, e aí a gente vai colocar aqui toda a história materna, né? Então tem essa página, né, com esses dados. Você vai colocar os dados biofísicos, né, que aí vai ser a artéria uterina, a pressão arterial, o peso e a altura da paciente. E se você tiver a bioquímica, vai colocar ali também, ele vai calcular o risco aqui para você desse risco individual da paciente. Isso está disponível gratuito, é só a gente acessar o site. E se a gente for pensar assim no serviço, né, vamos pensar aqui em termos de Minas Gerais, né? A gente tem nos principais serviços públicos e privados, né? A gente tem como medir a artéria uterina pelo Doppler, a gente tem como fazer a medida da pressão arterial média e a gente tem como fazer essa anamnese da paciente. Não só, né, mas a gente planejando de maneira muito adequada, né, todo esse fluxo da paciente dentro do serviço, a gente consegue fazer essa predição aí individualizada para cada paciente. E aí, quando a gente fala de rastreamento, a gente fala também em cutoff, né? Qual que é o cutoff que eu vou utilizar para definir quem que é alto e quem que é baixo risco.
Eu coloquei essa tabela aqui, que eu acho super interessante, ela é desse artigo de 2018, que, na verdade, o que ele está falando aqui? Que a gente escolhe qual que é o cutoff que a gente quer trabalhar, né? A gente tem diferenças entre a etnia, né? Mulheres brancas e mulheres negras, a gente sabe que a mulher negra ela tem muito mais chance de uma pré-eclâmpsia. E aí, dependendo do cutoff que eu vou escolher aqui, eu vou ter, e dependendo de qual que é a maneira que eu vou trabalhar, né, eu vou ter diferentes taxas de detecções, né? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, se eu fizer um rastreamento com a história materna, pressão arterial média e Doppler da uterina, se eu for escolher um cutoff de 200, por exemplo, eu vou ter uma taxa de detecção maior quando eu trabalho com um falso positivo, uma taxa de falso positivo também maior. Então, isso é questão de escolha, né? Se eu quero abranger o meu rastreamento, eu vou colocar um cutoff maior, né? Então, um cutoff de 1 para 200, por exemplo, né? Ou eu vou ficar mais estreito e eu vou ser mais preciso nessa taxa de detecção ali, mas eu posso deixar passar algumas pacientes aí quando eu vou restringir mais esse cutoff. O ASPRE Trial, ele trabalha com cutoff de 1 para 100, mas isso foi uma escolha ali do trabalho, né? Eu gosto, assim, como a gente está no Brasil e a gente não tem, de fato, um estudo que vem validar essa... A gente tem uma tese da Carina, do Rio de Janeiro, que trabalhou em cima disso, mas a gente não tem estudos grandes na nossa população para validar, de fato, qual que é a nossa taxa de detecção com esse teste combinado, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com um cutoff ali de 1 para 200, para que a gente consiga pegar mais mulheres ali, apesar de eu trabalhar com um falso positivo maior. Mas isso, assim, é bom a gente entender que isso é uma escolha do serviço, né? Qual cutoff que você vai trabalhar, lembrando que se você é mais generoso nesse cutoff, você vai ter uma taxa de falso positivo maior. Então, baseado nesses estudos, né, quais que são as novas recomendações, né? A gente hoje tem a FIGO, né, a Sociedade da Hipertensão na Gestação, e a ISUOG, elas vieram desde 2018 aí, elas vêm validando o teste combinado como o rastreamento oficial da pré-eclâmpsia. E aqui, esse guideline da ISUOG do primeiro trimestre, ele vem falando aqui, né, que o melhor teste é o teste combinado, né, que vai incluir aí a artéria uterina, o fator de crescimento placentário e a pressão arterial média, além, né, da história materna. E ele utiliza aí o cutoff de 1 para 100, né? Quando você tem um risco acima de 1 para 100, você define essa paciente como alto risco, e ele coloca aí como um nível 1A, 1A de evidência científica, né? Então, a gente tem já sociedades aí vindo validar toda esse teste combinado. Vou falar um pouquinho aqui de prevenção, rapidamente, sobre a aspirina, né? A gente tem algumas propostas de intervenções até o momento, sendo que a aspirina e o cálcio, elas são as duas medicações que têm estudos realmente robustos, né, para prevenção da pré-eclâmpsia. Heparina, metformina, vitamina D, ácido fólico, os antioxidantes aí, para vastatina, todos esses não se mostraram eficientes na redução da taxa de pré-eclâmpsia em pacientes de alto risco. São estudos pequenos, a gente precisa talvez melhorar esse N e fazer estudos maiores para a gente tentar entender realmente o papel de cada uma. A metformina, a gente sabe que ela vai funcionar vai funcionar bem nas pacientes obesas, na redução da pré-eclâmpsia termo, né? Então, a metformina é uma medicação que tem sido aí bem vista, mas ainda não foi, né, não bateu o martelo falando que ela entra no rol aí das medicações que são preventivas, né?
Aspirina, em 1985, teve um estudo pequeno, mas um estudo muito bem feito, que falava que a aspirina, é, 150 miligramas da aspirina, ela reduzia, né, a taxa de pré-eclâmpsia e a restrição de crescimento fetal. Esse estudo foi publicado no Lancet, é um estudo muito bonitinho, assim, um artigo muito bem escrito, e ele já falava isso. Depois desse estudo, vieram inúmeros estudos da aspirina, só que estudos muito heterogêneos, né? Principalmente com a dose da aspirina, a idade gestacional que essa aspirina é administrada para paciente, por quanto tempo, né? Então, estudos muito heterogêneos e que bagunçou essa questão do uso da aspirina na pré-eclâmpsia. Agora, em 2010, a gente tem uma meta-análise que pegou 34 estudos randomizados, né? Então, ali em torno de 11 mil pacientes com risco alto e moderado para pré-eclâmpsia. Eles administraram baixa dose de aspirina, então os estudos ele tem entre 50 e 150 miligramas dia de aspirina. E o que essa meta-análise ela concluiu foi que quando você inicia a aspirina antes de 16 semanas, você tem uma redução de pré-eclâmpsia precoce, né, pré-eclâmpsia grave, restrição de crescimento fetal e parto prematuro. Se você inicia a aspirina depois das 16 semanas, não teve uma eficácia significativa na redução desses parâmetros aí analisados. Então, isso veio reforçar que a aspirina ela é mais eficaz quando você administra ali realmente no primeiro trimestre. E aí veio o ASPRE Trial, que saiu aí no New England Journal em 2017. Ele deu uma organizada nessa questão do uso da aspirina, desculpa, e ele traz aí, ele pegou 26, quase 27 mil pacientes, ele rastreou através do teste combinado, né? E no grupo do alto risco, ele randomizou para aspirina e para placebo, né? E ele administrou 150 miligramas de aspirina à noite, no período de 12 a 36 semanas de idade gestacional. E a conclusão desse estudo foi que houve uma redução de 89% da pré-eclâmpsia no grupo antes de 32 semanas, 82% de redução no grupo antes de 34 semanas, 62% antes de 37 semanas, e na pré-eclâmpsia termo não houve redução, né, praticamente nada. Então, mostrando que o teste combinado ele é bom para rastrear a pré-eclâmpsia precoce, e quando você administra essa aspirina ali no primeiro trimestre, antes de 16 semanas, você vai ter uma redução significativa da pré-eclâmpsia pré-termo precoce. O mecanismo de ação da aspirina, a gente sabe que a aspirina abaixo de 300 miligramas, ela é uma baixa dose, né? Então, nessa dose que é administrado, a aspirina ela vai inibir ali o ciclo da oxigenase da COX-1, né? E inibindo esse ciclo da COX-1, ele vai inibir ali né, os fatores, né? Vai tromboxano, prostaglandinas, prostaciclinas, e isso vai reduzir os fatores inflamatórios dentro do organismo dessa gestante. Então, esse que é os grandes estudos têm feito, né, uma análise aí do que a aspirina realmente faz de fato para reduzir a pré-eclâmpsia. A gente sabe que são a redução desses fatores inflamatórios que vai ajudar nessa questão da redução da incidência de pré-eclâmpsia. Esse estudo aqui, ele é muito interessante, ele é difícil porque ele é estatística pura, mas, inclusive, quem escreveu esse artigo foi o estatístico lá da Fetal Medicine Foundation, e o que ele fala é o seguinte, toda gestante vai ter pré-eclâmpsia se essa gestação fosse arrastar indefinidamente. Então, se a gestação fosse, por exemplo, até 44, 46 semanas, 100% das gestantes teriam pré-eclâmpsia, né? E ele fala que o verdadeiro papel da aspirina ele vai ser fazer um shift
para a direita aqui, que ele vai trazer, por exemplo, aquela paciente que teria uma pré-eclâmpsia muito precoce, por exemplo, em torno de 28 semanas, essa paciente vai ganhar um tempo de gestação aí e ela vai, por exemplo, desenvolver uma pré-eclâmpsia com 36 semanas. Então, o AS, o papel do AS seria arrastar o início dessa pré-eclâmpsia, né? Ele vai atrasar o início da pré-eclâmpsia ali naquela gestante de alto risco. E quanto menor a idade gestacional, né, quanto maior o risco em idades gestacionais precoces, maior é o tempo que eu ganho, né? Então, até porque quando eu entro no termo aqui, provavelmente a gente vai optar pelo parto, né, o mais breve possível para a gente evitar complicações graves. Então, é interessante, né? Eu achei isso é, é uma informação que a gente às vezes fala assim, não, o AS vai prevenir, você não vai ter pré-eclâmpsia, e não é isso, na verdade, né? A gente vê exatamente esse atraso no início da pré-eclâmpsia. A aspirina, além de diminuir a incidência da pré-eclâmpsia ali muito pré-termo, ela vai diminuir em 68%, né, a permanência daquele bebê na UTI neonatal, justamente por você fazer o parto dessas crianças numa idade gestacional maior, né, e ela vai diminuir isso, vai diminuir aos 2 anos de idade óbito e morbidades em 19% naquelas crianças que nascem entre 22 e 31 semanas e em 2% nasquelas crianças que nascem ali entre 32 e 34 semanas. Então, esses estudos vieram aí depois do ASP Trial e a gente vê que quanto menor a idade gestacional ao nascimento, mais vai ser as complicações vão se reduzir ali com o uso da aspirina. Porque você talvez traria essa paciente, né, igual eu falei, num parto ali de 26, 24 semanas para um parto ali para 28 semanas. Então, você ganha ali em termos de maturidade desse feto. A aspirina ela é recomendada no grupo de alto risco, né, entre 11 e 13 semanas até 36 semanas. A recomendação do ASPRI Trial e a FIGO vem endosando isso, né, e agora a SWOG também, 150 miligramas, sempre com uso à noite, né, e aquelas pacientes que têm menos de 40 quilos, a dose recomendada seria 100 miligramas, né, e as pacientes acima de 40 quilos, 150 miligramas, a gente não tem essa dosagem no Brasil, então o ideal seria a paciente tomar 2 comprimidos de 81, ela ainda vai estar tomando baixa dose, né, a gente tem que reforçar, porque às vezes elas acham que estão tomando uma super dosagem, né, tomando 2 comprimidos de 81, e não, elas estão, aqui seria o cenário ideal para o uso da aspirina. Algumas pacientes, elas partem o comprimido de 100 miligramas e tomam 1,5 comprimido, só que a gente tem que lembrar que o comprimido, a metade que ficou para o dia seguinte, ela tem que ser descartada, porque ela vai sofrer uma oxidação e ela não vai ter efeito. Então, se a paciente for partir, tem que descartar a outra metade, e a gente precisa lembrar também que às vezes você não consegue partir certinho, né? Você pode ter perda de material ali do comprimido. Então, realmente o cenário ideal aqui no Brasil seriam 2 comprimidos de 81. E aí sempre vem a questão, né? A aspirina é tão barata, a aspirina tem pouquíssimos efeitos colaterais em baixa dose, por que não dar a aspirina para todas as gestantes, né? Como se fosse, por exemplo, um ácido fólico ali, né? Se dá para todo mundo. Esse estudo ele fala que isso ele não é viável, né? Eu não sei, eu gostaria até de escutar a opinião de vocês, mas ele fala que isso, quando você coloca o uso de uma medicação para uma população geral ali, que nós estamos falando então das gestantes, né? Sem uma indicação precisa, a adesão ao uso desse comprimido, ele vai ser muito pequeno, né? E por mais que seja uma medicação tranquila, que tenha baixos efeitos colaterais, ela tem efeitos colaterais e você vai aumentar a taxa de hemorragia nessa população. Então, é uma reflexão ali que eles acham que não vale a pena,
realmente seria interessante fazer a estratificação dessas pacientes em baixo e alto risco e dar a aspirina para as de alto risco. E aí, quais que são né, os news from the front aí que a gente traz do Congresso Mundial que teve em Valência esse ano? Sempre tem uma mesa muito grande de pré-eclâmpsia, se deixar, eles falam de pré-eclâmpsia aí o dia inteiro, e a grande atenção deles foi voltada aí para o rastreamento da pré-eclâmpsia termo, né? Não se fala mais, assim, não teve nada de rastreamento de pré-eclâmpsia pré-termo, porque isso é considerado já um rastreamento efetivo, validado, né? Nós estamos falando aqui do teste combinado. E aí a atenção toda está em busca desse rastreamento da pré-eclâmpsia termo, e aí e também voltando, né, muito a se estudar a etiologia, a patofisiologia da pré-eclâmpsia, porque se você vai na causa, de fato, você vai ter um rastreamento muito mais efetivo e possibilidades de tratamento e de prevenção dessa pré-eclâmpsia de uma maneira muito mais efetiva. Então, tem muitos estudos relacionados à genética, né? Então, será que a pré-eclâmpsia ela tem uma causa genética? Porque a gente sabe que quando a mãe e irmãs têm uma pré-eclâmpsia, o risco daquela gestante ele é muito maior, né? Então, tem se estudado muito, eles fazem o estudo do vilo, né? E um estudo mais aprofundado celular, mitocondrial, enfim, muita coisa aí em torno dessa etiologia, tentando realmente descobrir o que acontece na pré-eclâmpsia. Essa discussão tem ficado cada vez mais calorosa, né? Se é realmente a mesma doença, a pré-eclâmpsia pré-termo e a termo, né? Eles acham que a pré-eclâmpsia pré-termo é mais uma questão de uma placentação ineficaz e a pré-eclâmpsia termo um envelhecimento daquela placenta e também um achatamento ali dos vilos com o crescimento ali do feto dentro do útero, né? Então, eles têm falado, né, algumas teorias que são diferentes, né? Existe um grupo que fala que é uma doença placentária exclusivamente, e tem outro grupo que fala que é uma doença cardiovascular. Então, são discussões bem calorosas dentro dos congressos, mas o que a gente viu nesse congresso agora de Valência foi que eles têm buscado, de fato, um foco ali no rastreamento da pré-eclâmpsia termo, né? E os biomarcadores são a grande tiete né, desse congresso, falando de fato que eles ajudam muito nesse rastreamento. Então, se a gente pudesse dosar o fator de crescimento placentário, dosar o FLT1, inúmeros outros marcadores que têm sido estudados aí, isso adicionaria uma taxa de detecção muito maior, né? E tem vindo aí muitos marcadores aí no terceiro trimestre, e eu acho que isso vai ser o futuro. A gente tem muita dificuldade de dosar marcadores, de colocar esses biomarcadores na nossa prática. Eu posso contar nos dedos, assim, quais as pacientes que chegam para mim com esses biomarcadores, né? E, eu não sei se é o custo, né? Esses dias eu fiz uma pesquisa aqui em Belo Horizonte, se você dosar um PLGF, que é em torno de R$ 250, né? Não estou falando em termos de política pública, estou falando aqui já no privado, né? Talvez seria uma coisa interessante da gente começar a discutir esses biomarcadores aqui no Brasil. Mas realmente o nosso rastreamento ele é muito focado na história materna, na artéria uterina, né? Ele é muito focado nisso. A pressão arterial média ainda, praticamente, a gente não tem isso na nossa prática, né? E os biomarcadores, então, nem se fala. A gente, realmente, ele é inexistente. E é isso. Deixa eu dar uma travadinha aqui.
Como conclusão, né, então não está claro, né, se a pré-eclâmpsia precoce e tardia são espectro de uma mesma doença ou se são doenças diferentes. Desafios no Brasil da implantação do uso da bioquímica no rastreio, né, estou falando aqui desses dois principais, né, que PLGF e o FIT1. A gente precisa de estudos locais, né, para validação do rastreamento pelo algoritmo proposto pela Fetal Medicine Foundation em outras populações. A gente já tem o estudo grande no Chile, na Austrália, nos países da Europa praticamente todos, né, são estudos multicêntricos, então a validação ali é grande, mas a gente precisa de conhecer qual que é a nossa taxa de detecção na nossa população, para que a gente use uma ferramenta o mais precisa possível para a nossa população do Brasil. E a aspirina, né, em baixas doses, iniciadas antes ali das 16 semanas de gestação, ela é eficiente na redução da incidência de pré-eclâmpsia precoce e na restrição de crescimento fetal. Acho que é isso. Não sei se eu falei muito rápido aqui. Quem quiser, né, contato aí, entrar em contato, tá aí o meu e-mail, meu telefone pessoal. E é isso, pessoal. Eu queria escutar um pouquinho de vocês agora. Mariana, obrigado. Já passo para o doutor Aline. A reunião está reconectando. Estou travando aqui. A gente te ouve, Aline. Travou? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Oi, está me ouvindo? Primeiro, parabenizar, a aula sensacional, é aquela aula que a gente assiste, daqui a 3 meses assiste de novo, daí a 3 meses assiste de novo, uma aula super, super didática, você falou muito bem, Mariana, adorei a sua aula mesmo, muito do que eu ia te abrir de discussão, você também já fez, e eu vou só fazer os comentários, e se eu estiver falando alguma coisa, talvez não esteja dentro dos recentes avanços, eu quero que, por favor, me corrija. Primeiro, a taxa de incidência, eu acho que é muito alta, e a gente toma um susto quando essa incidência, 99% dela, de perda materna, perda nascida, seja um país terceiro mundo. Se 1% acontece só no país de primeiro mundo, eu falo isso para vocês alguns, nós estamos fazendo alguma coisa de errado. E aí eu acho que a gente está fazendo subdiagnóstico com muita frequência. Eu acho que nós temos 500 faculdades de medicina e, infelizmente, nossos alunos eles não sabem, eles não se atentam a isso, não se atentam ao diagnóstico da pré-eclâmpsia. E discutindo algumas coisas da aula, e aí, né, depois abre para o pessoal comentar, uma pergunta, Mariana. Depois dessa discussão toda da aspirina, da dificuldade que a gente tem de custo, né? Eu até achei que a última vez que eu pedi o PGL estava em R$ 700, agora 250 já melhorou muito o custo, mas ainda é um custo elevado para a população. Se a gente pensar em 25% a 30% do nosso salário mínimo para um exame que às vezes pode ter que ser repetido, na sua opinião, nas pacientes de alto risco ou risco moderado duplicado, valeria a pena iniciar a aspirina? E outra dúvida, já falando da medicação, e aí meu pedaço farmácia, partir comprimido, eu não entendo essa dinâmica. Se você for conversar com qualquer farmacêutico bioquímico, não existe partir comprimido ou dar 2 comprimidos. Porque a biodisponibilidade é diferente. Não tem como você falar que naquela metade que você fez de comprimido tem a medicação e na outra metade tem outra metade. Então, eu acho que a gente talvez dar 2 comprimidos de 80 seja melhor. E se os pacientes reclamam algo do uso noturno, com mais acuto, algumas pacientes minhas já começaram a reclamar isso. Bom, a primeira pergunta é se eu acho que deve dar aspirina para gestantes de alto risco, considerando o rastreamento só com a história materna. Materno, se você conseguir o Doppler, tudo bem, mas
só com a história materna, apesar de ser 40%, visto o tipo de população que a gente tem, que na grande maioria das vezes não tem acesso a exame. Não, eu acho super válido. Eu não sou. Essas ferramentas que a gente tem, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um guideline da ACOG ou NICE Guideline, é, e tem o teste combinado, né? São ferramentas disponíveis, e o que eu acredito é qual ferramenta que eu vou utilizar naquela população que eu estou responsável por ela, né? Então, eu acredito que, por exemplo, se eu estou no meu consultório particular, eu vou fazer o máximo para essa paciente, eu vou fazer um teste combinado. E aí eu vou dar aspirina para os pacientes de alto risco, né? Se eu estou trabalhando num posto de saúde que eu não tenho disponível, por exemplo, esse teste combinado, com certeza eu acho válido você aplicar o rastreamento através da história materna, né? A gente precisa, eu não vejo por que você ignorar essa história, já que ela é muito importante, por exemplo, uma paciente que é lúpica, uma paciente que, né, tem uma SAF, uma paciente que tem uma hipertensão crônica. Essas pacientes, elas são alto risco, isso já está definido que são alto risco. Então, é super válido dar aspirina para essas pacientes, né? A gente tem que trabalhar com a ferramenta que a gente tem disponível, mas o que eu gosto de chamar a atenção se podemos melhorar o nosso serviço, se a gente pode melhorar principalmente a taxa de detecção naquelas pacientes que não tiveram uma história prévia, qual que é o grande foco desses testes combinados? É a paciente que nunca teve uma gestação, é uma paciente que não tem nenhuma doença prévia, e eu posso pegar ela, às vezes, pela uterina, às vezes pela pressão arterial média, né, às vezes pelo PLGF ali, se eu tiver disponível. Então, essas pacientes que não têm, que são muito baixo risco, a princípio, né, esses outros marcadores, eles vão me ajudar a captar essa paciente, né? É a mesma história da translucência nucal. Aquela paciente que tem a translucência nucal alterada, eu já sei que ela é um alto risco para uma cromossomopatia, né? Mas e a que não tem, mas que ela pode ter um bebê com síndrome de Down? Então eu vou lançar a mão do osso nasal, do ducto venoso, da tricúspide, de outros marcadores, para eu tentar pegar aquele bebê. Né? Eu acho que o raciocínio é mais ou menos válido para isso, para pré-eclâmpsia. Então, a gente tem que trabalhar com a ferramenta que a gente tem, mas se for possível, dentro do nosso serviço, a gente poder melhorar esse rastreamento, eu acho que é válido. Então, fazer um protocolo que, pelo menos uma medida de pressão arterial eu vou fazer nessa paciente, né? Então, antes dela entrar ali no ultrassom de 12 semanas, eu vou fazer uma uterina e vou, né, a medida da pressão, fazer a uterina e vou jogar ali na ferramenta da Fetal Medicine, que é de graça, né? Que é uma ferramenta que não tem custo nenhum. Então, eu sou da opinião da gente, se puder melhorar, vamos melhorar e vamos trabalhar para isso. Em relação à aspirina à noite, zero reclamação, eu nunca tive nenhuma reclamação, mas eu pego muitas pacientes tomando aspirina ali depois do almoço, porque o pai tomava para raliar o sangue, né? E aí a gente ajusta isso aí para a noite. Até hoje não tive reclamações, assim. Eu estou ficando velho, me lembrando, você comentou do trabalho de 86, eu fui num congresso no milênio passado, de Rio de Janeiro, da pré-eclâmpsia acabou com a aspirina. Aí demorou um ano, a aspirina tinha caído por terra, tiveram outros trabalhos contestando e acabou a história. É. Mas, sem dúvida nenhuma, a aspirina veio para ficar, o cálcio veio para ficar, e as outras drogas, eu acho que ainda tem que ter muito chão para a gente definir se vai usar ou não. A gente está Eu, tendo eu não sei a experiência de vocês assim, mas a quantidade de heparina que eu estou vendo sendo utilizada para o fim em pacientes de alto risco de pré-eclâmpsia, né? Então ela chega tomando combo, né? Aspirina, progesterona, heparina. Eu estou vendo muito, e a gente tem um corpo de evidência muito fraco para isso, né? Para heparina. Para as a outras também. heparina, depois que veio essas mais caras e a indústria farmacêutica fez uma pressão muito grande, realmente, toda semana lançam uma,
um nome novo no mercado, e propaganda midiática disso, isso acabou médico. Mandei para ela 3 artigos falando que ela não precisava tomar aspirina. Ela perguntou: eu vou ficar mais seguro. Eu falei: você vai sangrar. Ah, mas vou ficar mais seguro. Aí sangrou. Aí desespera. É isso. Mas aqui vou abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida. Tá. Vamos ver alguma dúvida aqui. Deixa eu ver se a gente tem. Ah, ninguém como. Tem uma pessoa com a mão levantada, vamos descobrir quem é. É o Mário Dias. Professor Mário Dias, fique à vontade para falar. O Fernando levantou primeiro lá no chat. Fernando, pode falar assim primeiro, eu falo depois. Obrigado, Mário. Eu não sabia que para mim não aparece a mãozinha, né? Então eu tive que usar um recurso estratégico aqui por fora. Muito obrigado. Gente, eu quero cumprimentar, viu, o Eduardo por programar esse tema e a Mariana pela apresentação, excelente. Muito prazer em reencontrar o Aline aqui depois de muito tempo e os colegas do departamento. Esse tema já sempre me interessou muito, biomarcadores, né, em medicina reprodutiva. A medicina reprodutiva ela começa na gênese embriológica da gônada fetal e ela vai até o puerpério, né? Tudo isso é medicina reprodutiva. E biomarcadores e hormônios placentários são um assunto que me interessa há mais de 35 anos e, durante um tempo, eu me engajei em projetos de pesquisa dessa natureza para, no fim, cair numa frustração de que nada do que nós pesquisamos entrou na prática. Então, nós pesquisamos vários fatores de crescimento placentários que estão fortemente alterados quando a pré-eclâmpsia está instalada, e, no entanto, eles não foram suficientemente acurados para ser usados no momento em que você quer saber efetivamente qual é o grau de risco de desenvolvimento futuro, se a placenta já está com perfusão alterada e se vale a pena intervir. Isso foi o caso, por exemplo, da tivina, folistatina, que é um trabalho do ano 2000, que até hoje é muito citado, mas isso nunca entrou na prática clínica. Então, quando eu vejo que, finalmente, né, o PIGF, junto com o receptor solúvel de FTL1, combinados e calculados em forma de razão de um para o outro, recebe agora recomendação da Sociedade Americana para entrar na prática. Estou vendo até aqui um artigo da Hypertension também, de 2020, quer dizer, uma coisa muito recente, dizendo já temos dados suficientes para usar isso. Eu acho que é a hora, finalmente, de todo mundo advogar pela disponibilidade desses testes, porque eles, ao contrário do que o mito diz, eles não são caros. Absolutamente não é caro você fazer uma dosagem laboratorial de um receptor circulante de um hormônio placentário. Isso, inclusive, pode baratear muito com escala. Não tem razão para isso custar mais do que um ultrassom feito por especialista. E não tem razão para isso não ser acessível, porque você pode coletar o sangue, transportar em condições de, por exemplo, resfriamento da amostra de sangue. Não precisa ser congelado, não precisa ser gelo seco, não precisa ser nada extraordinário. Basta que a amostra de plasma seja transportada gelada até o laboratório. Isso pode ir, inclusive, do interior para um laboratório centralizado e fazer o rastreamento. A minha mensagem é o seguinte: vamos remover o mito de que testes de rastreamento laboratorial são uma coisa sofisticada e cara que serve só para alguns sistemas de saúde. Não, o SUS precisa ter isso hoje. E se vocês quiserem, nós podemos dosar isso dentro do Hospital das Clínicas hoje, para as pacientes atendidas dentro do HC ou FMG. É só querer. Então, eu quero cumprimentar a Mariana por ter trazido a evidência de forma muito clara e quero provocar os colegas da obstetrícia e medicina fetal para isso deixar de ser sonho e ser realidade imediatamente, porque isso traz muito benefício a um custo muito baixo. É isso, obrigado. Obrigada, professor, foi muito claro. Desculpa, Jaqueline. A Jaqueline trouxe somente um reforço do que o professor Fernando colocou em relação às pesquisas. Sim. Professor Mário Dias? Eu agora? Sim, por favor. Bom, bom dia a todo mundo. Obrigado, Mariana, pela apresentação, foi ótimo mesmo.
Eu tenho... obrigado, professor Fernando, aí, pelos comentários. Eu tenho alguns comentários que são os seguintes. Os biomarcadores, eles têm todo esse papel, Fernando, não só entrando nesse algoritmo aí de rastreamento precoce, mas eles têm um papel no segundo trimestre atualmente para você predizer a ocorrência de pré-eclâmpsia nas próximas 4 semanas. Então, se você faz a dosagem no segundo trimestre, o paciente chega com uma pressão alta, você faz a dosagem e ele está baixo, significa que ela tem um valor preditivo negativo alto dela não ter pré-eclâmpsia nas próximas 4 semanas. Então, você ainda pode ter esse acompanhamento mais tardio, né? E está sendo estudado no terceiro trimestre, mas isso que a Mariana falou é verdade, é uma doença diferente no terceiro trimestre. Então, no terceiro trimestre, eles não mostraram assim, um benefício no rastreamento. Mas o que eu queria dizer, Mariana e todo mundo, é que concordo com você que a gente tem que tentar melhorar o diagnóstico da pré-eclâmpsia, o rastreamento, na verdade, mas tem a questão que a gente pode integrar os dois tipos de rastreamento de uma maneira mais racional. Então, dando uma resposta aí para o que o Aline falou, o que a gente vive no nosso dia a dia é o seguinte: chega paciente que tem muito fator de risco clínico para pré-eclâmpsia, não tem necessidade de você fazer os biomarcadores e o algoritmo do Nicolaides e dupla de artéria uterina. O custo-benefício vai ser melhor de você já iniciar a aspirina de uma vez. Eu acho que esse rastreamento do Nicolaides, ele tem valor para os pacientes que não têm fator de risco. E é isso que a gente adota aqui. A paciente tem fator de risco, a gente já inicia, porque a aspirina é barato e é prático. E se ela não tem fator de risco, é esse grupo que vai se beneficiar mais do rastreamento, que é um grupo que passaria batido em princípio e que a gente consegue pegar ela na repescagem, vamos dizer assim. Então, na minha prática diária, eu faço isso. Tem fator de risco clínico? Já inicia. Não tem? Vamos procurar se tem algum motivo para dar, né? Lembrando que os biomarcadores, então, eles estão disponíveis pelos planos de saúde, o rol da ANS já contempla desde 2021. Você pode pedir pelo convênio, né? Então, até no site da Unimed aparece lá disponível para solicitação biomarcadores para pré-eclâmpsia. Eu tinha a impressão que o custo era um pouco maior, porque eu tinha feito uma pesquisa também, achei o custo maior. Queria até saber onde você achou de 250, porque 250 está um preço muito bom. E tem também teste rápido. Pode falar, Mariana. Não, pode falar, desculpa. 250 eu achei um preço bom mesmo. Se você puder falar onde que foi. Paulo. É o seguinte, é porque eu tenho uma dificuldade, porque além de os médicos que pedem, aí a dosagem, né, o valor lá, microgramas por litro, enfim, às vezes não vem de maneira que a gente consiga aplicar. Eu estava tendo uma dificuldade com esses laboratórios. E aí eu saí ligando para todos os laboratórios para saber custo e para saber como que eles fazem, porque geralmente eles vendem o rastreamento, né? Eles não vendem só a dosagem, por exemplo, do fator, né? E aí, o laboratório que mais me atendeu, assim, que foi bacana demais, porque eles fazem tudo separado, se você quiser, né, foi o Lustosa. E aí, o Lustosa está com esse valor aí em torno de R$ 250 do PLGF. Mais 250 do S-Split? Isso, cada um, né? Entendi. Então, 500 para fazer o rastreamento completo, vamos dizer assim. Isso. Se você Por for outro ver... lado, a aspirina 100 mg, ela vale R$20 a caixinha com 30 comprimidos. Então, se você vai usar de 12 até 36 semanas, são 6 meses, você vai gastar R$120 para usar a aspirina. Então, por isso que eu acho que a paciente já tem fator de risco, vale mais a pena você já começar direto. Eu sou das pessoas que são favoráveis à dose de 100 mesmo, viu, Mariana? Que é a recomendação da Rede Brasileira de Estudo de Hipertensão na Gravidez, porque a gente tem disponível, tem estudo mostrando eficácia. Esses estudos que você mostrou, começando abaixo de 16 semanas, eles foram todos com dose menor do que 150, só o ASPRI que foi com 150, e a dose de 162, da mesma forma que o uso universal vai aumentar sangramento, pode aumentar sangramento, a dose de 162 também pode, cai dentro do mesmo, não existe evidência que essa dose é segura. Então, acho que 100 é razoável, tem evidência de benefício,
E só esse comentário, dessa forma que eu faço. Paciente tem fator de risco que a gente inicia, não tem, a gente procura, e se aparece lá o rastreamento, a gente inicia também. Mas obrigado pela sua apresentação, achei que foi ótimo. Obrigada, professor. Só um comentário. Eu ando vivendo em vários mundos atualmente. Eu vivo num mundo onde a gente tem acesso a exames, e eu tenho vivido também num mundo em que pedir ultrassom já é um sucesso. Eu acho que a gente tem que lutar pela implementação dos exames de ponta, mas eu acho que até chegar lá a gente ainda tem um caminho muito longo para resolver o básico que a gente não tem. E o básico que eu falo é de anamnese mal feita, é de paciente não sendo examinada, paciente chega encaminhada para o risco por qualquer motivo. E aí você vai falar, fez o exame? Não, falou que ia fazer tudo aqui agora. E a gente perde a janela de oportunidade de tratamento. Eu acho que a gente tem que ainda mudar muito até chegar nessa excelência. Não é que a gente não tem que chegar na excelência, mas eu acho que o caminho ainda é um pouquinho mais longo. Professora Lamanda. Eu não vou abrir meu vídeo, não, porque estou num lugar aqui muito complicado. Só queria dar os parabéns. Eu adoro rever vocês, é uma alegria. É uma sexta-feira de celebrar, viu? Ver você, ver o Aline. Ali, meu amigo. Saudade de você. Você, Dani, um orgulho, viu, te ver assim brilhando. Eu queria só. Eu vou, mas é lógico que eu vou. Aqui, hoje tem jubileu de prata, então estou indo para lá, vestir beca, que hoje tem uma formalização aqui, é comemoração do jubileu de prata. Máriozinho fez esse mês passado, ano passado, não foi, Máriozinho? É uma cerimônia muito emocionante aqui, né? O pessoal que está fazendo 25 anos de formado. Mas eu queria dizer para vocês as colocações maravilhosas, mas eu queria reforçar palavras do Fernando, palavras do Máriozinho. O Fernando, quando ele destaca a questão que é importante a academia estudar, é importante, nosso papel a gente aprimorar esses estudos, gente. A gente tem paciente, a gente tem tudo na mão, vamos estudar mais esses biomarcadores. E o Máriozinho, com a sua visão clínica maravilhosa, para poder otimizar, colocar em fluxo aquilo que, pelo menos sequencialmente, história clínica bem feita, depois biomarcador. Mas o importante que eu queria ressaltar é rastrear, é identificar precocemente essas mulheres, que é o que eu falo. Eu me identifico muito com você, Aline, quando eu fico remetendo, nesses plantões, nessas urgências, quando chegam as mulheres morrendo com hemorragia, em situações, perdendo feto, perdendo mãe. Gente, não tem condição isso. Quem lida com esses desfechos péssimos, que a gente acha 1%, é 2%, é 3%, é muito, gente, é demais. A gente que está nesse papel de professor, de médico, de preceptor de hospital de ensino, a gente tem que se ocupar disso. E com a visão clínica do Mário, com a visão de pesquisador do Fernando, mas nós e vocês, jovens pesquisadores, se apropriem de projetos de pesquisa. Ontem nós tivemos, né, não é, Fernando, numa cerimônia com a FINEP, e nós estamos num momento de muito investimento em pesquisa. Aproveitem, vamos aproveitar. Façam projetos de pesquisa, vamos buscar financiamento. Esse é o papel de todos nós. E eu, nessa posição aqui, como sênior, meu papel vai ser apoiar todos vocês. E, gente, uma ótima sexta-feira para vocês. Professora Lamanda, professor Fernando, então só dando uma resposta, hoje na reunião da Câmara vai entrar um projeto nosso para o PLGF Teste Rápido, Bereleito, que a gente está fazendo, que vai começar um projeto piloto aqui, muito simples. Eba! Fantástico. Bom, mais alguém? E o financiamento sempre é bom também, viu, gente? Não temos mais nenhuma mão levantada, nenhuma dúvida aqui no chat. Mariana, se quiser finalizar, fique à vontade.
Não, eu queria agradecer, assim, essas discussões enriquecem demais, né? Eu sempre aprendo muito. E eu queria agradecer demais aqui as palavras do professor Mário, Fernanda, Alaman, todo mundo aqui, né? Professor Alim. Eu acho que é isso, né? A gente tem que se apropriar do assunto e fazer acontecer da melhor forma, né? Eu acho que pré-eclâmpsia, ela mata, né? Tanto mãe quanto bebê, então vamos rastrear e tentar aplicar o que a gente tem aí da melhor forma possível para ajudar essas mulheres, né? E é isso. Obrigada. Queria agradecer ao Alim, queria agradecer a Mariane, a todo mundo que esteve presente. Então, a gente volta a se encontrar na semana que vem, né? Para que a gente tenha mais uma atividade aqui no Centro de Estudos.